Ok, agora nós vamos falar sobre o roteiro de homologação do PAF-SF. Para isso, nós vamos acessar aqui na pasta Infra o documento Roteiro de Análise do PAF-SF 1.4 de julho de 2010, aplicável à versão 01.05 da especificação de requisitos do PAF-SF. Não preciso nem repetir que você tem que ler essa documentação aqui, né? Então tá, aqui ele começa falando das alterações ou implementações efetuadas nessa versão. Logo depois ele traz aí as orientações gerais, as definições e os termos que são utilizados, as abreviaturas. E já começa com os requisitos e testes. Tá? Então ele tem alguns blocos esse documento. Bloco 1 é o bloco que nós estamos implementando, é aquele bloco geral, tá? Que serve para a grande maioria dos comércios. Ele é separado em requisitos e testes, né? Por exemplo, o requisito de número 4 aqui, tá? Ele tem alguns itens, do item 1 até o item 6, e tem alguns testes, né? Os testes eles são sequenciais, então se eu fiz um teste aqui no requisito de número 3, foi o teste 1. Se eu tiver um outro teste em um outro requisito, no caso no requisito 4, vai ser o teste 2. 2A, 3, e por aí vai, tá? Então ele vai passar aí por todos os requisitos e testes do bloco 1. Depois que o documento finaliza o bloco 1, requisito 25, 27, requisito 30, aí ele chega no bloco 2. O bloco 2 são requisitos e testes específicos para o estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo. Não é o nosso caso, né? Por enquanto nós não vamos implementar isso aí. Vai passar pelo bloco 2. Depois ele chega no bloco 3, que é para quem? Para bares e restaurantes. Não é o nosso caso também por enquanto, tá? Aí vai ter controle de mesas e tudo mais. Bloco 4 é para farmácia de manipulação. E o bloco 5 para oficina de conserto. Bloco 6 para transporte de passageiros. Bloco 7 são os dados técnicos para geração da assinatura digital do registro tipo EAD. Esse aqui também nos interessa, tá? Já que nós geramos os arquivos e precisamos assinar os arquivos digitalmente, né, criando esse registro EAD aí. Bom, depois que ele termina aí a parte de requisitos e testes, no caso desse documento aqui, ele tem várias perguntas e respostas, né? Em determinados momentos, o que está escrito parece entrar em contradição, é meio complicado de entender, então tem várias perguntas e respostas aí que esclarecem bastante as coisas, tá? Então, até o final nós vamos ter essa lista de perguntas e respostas, são 64 perguntas com as devidas respostas. Então o primeiro passo aí para você entender como é que funciona a homologação é ler esse documento. Perfeito, então o que é que nós fizemos aqui? Nós criamos um documento chamado checklist. Tá, este documento ele separa os requisitos dos testes. Ok? Então eu tenho aqui, ó, ter esse TRP roteiro 01.05 e aqui eu tenho os testes, tá? Então, por exemplo, requisito número 1, ele tem um item e ele diz o seguinte: o PAF-SF e o sistema de gestão ou de retaguarda não devem possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à fazenda pública
conforme o inciso 5º do artigo 2º da Lei 8.137. Ok, então vamos permitir isso daí. Esse requisito tem testes? Não, os testes começam com o requisito de número 3. Tá? Então, primeiramente, nós vamos deixar aqui os testes para depois. Ok? Vamos fazer... vamos passar pelos requisitos. Tá? Requisito de número 2, ele também tem um item. Informa que o PAF-SF deve, para viabilizar a utilização de sistema de gestão ou de retaguarda, ou de sistema de emissão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados, que é o PED, estar integrado aos mesmos, considerando como integração a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente. Ok. Já o requisito 3, ele tem um item também. Né? O que ele diz aqui? Que o PAF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento do SF independente da rede, ainda que eventualmente, exceto quando destinado à utilização exclusiva para o transporte de passageiros. O nosso está ok porque o nosso PAF ele é offline. Ele funciona já independente da rede. Tá? Requisito de número 4. Item 1. O PAF-SF deve comandar a impressão no SF do registro referente à mercadoria ou serviço concomitantemente à indicação no dispositivo que possibilite a visualização do registro. Ok, até essa parte aí o nosso está ok. Tranquilo? O que é esse concomitantemente? Significa o seguinte. Nós temos aqui o SF. Então, se você vender um item, ele automaticamente tem que aparecer no SF. Isso aqui é concomitância. Tá? O nosso está fazendo isso daí. Então, já está ok. Aí ele diz, exceto se a critério da UF, mediante parametrização, o PAF-SF ou o sistema de gestão fizer o quê? Item 2. Realizar registros de pré-venda conforme definido no inciso 2. Tá? Então, nós fazemos sim registro de pré-venda, né? No nosso sistema de gestão. Emitir DAV, impresso em equipamento não fiscal, conforme definido no inciso 3. Também, nosso sistema de gestão, ele emite DAV. Inclusive, nós temos aqui já o modelo do DAV em PDF, que o nosso sistema de gestão vai emitir. Tá? Esse aqui é o modelo que está estabelecido aí na legislação. Nós temos que seguir esse modelo aí. Item 4. Emitir DAV impresso no SF como relatório gerencial. Aqui eu marquei não. Essa marcação de não foi feita até no curso do Delphi, do DVD 2. Mas depois discutindo no EAD, nós chegamos à conclusão que em alguns estados isso aqui é obrigatório. Ter esse relatório gerencial, o DAV impresso como relatório gerencial. E é até interessante para algumas empresas também. Porque tem empresas que só tem um computador e a impressora fiscal e o cliente quer levar um orçamento. Então você faz ali um orçamento, emite o DAV na impressora fiscal como relatório gerencial. Tá? Então eu ainda não implementei isso nem no Delphi nem no Java. Eu vou colocar isso daqui. Vou deixar não, tá? A gente já sabe que está pendente, mas isso vai ser implementado. Tá? Fica como não aí, mas será implementado. Nós vamos ter essa característica aqui. Ok? É imprimir o DAV, emitir o DAV como relatório gerencial na impressora fiscal. Item 5. Possuir parâmetros para configuração inacessíveis ao usuário, quanto à execução ou não das funções de registro de pré-venda, impressão de DAV por SF e de impressão de DAV por impressora não fiscal. Não. Item 6. Realizar registro de lançamento de mesa ou conta de cliente observando o requisito tal. Então, também não. Nós não temos aí esse controle de mesas. Passamos pelo requisito de número 4, chegamos no requisito de número 5. Item número 1. O PAF-SF deve possibilitar o registro de pré-venda previsto no item 2 do requisito 4. Aliás, o PAF-SF que possibilitar o registro da pré-venda, ele deve fazer o quê? Item 2.1. Concretizada a operação, imprimir no cupom fiscal respectivo o número do registro de pré-venda que originou a operação da seguinte forma, conforme o modelo do SF. No campo informações suplementares, não é o nosso caso. No campo mensagens promocionais, a partir do primeiro caractere imediatamente seguinte à identificação prevista no requisito 9,
com o seguinte formato: PV-IN. IN significa aí, representa o número da pré-venda, que vai estar com 10 caracteres. Aqui eu marquei OK. Será que o nosso PAF está fazendo isso aí? Vamos ver. Vou cancelar esse cupom. F2. Deixa eu deixar tá limpo ali. F3. Carrega pré-venda. Pré-venda de número 1. Inexistente ou já efetivada mesclada. Deixa eu ir aqui no banco de dados. Pré-venda cabeçalho. A de número 1. Coloca ela pendente de novo. F3 carrega pré-venda número 1. Aí está. F7. Colocar aí R$100. Finalizado. E lá no cupom, olha só. Pré-venda de número 1. Tá? Então, ok. Estamos fazendo isso que está pedindo aqui. 2.2. Dispor de função que permita mesclar as informações contidas em duas ou mais pré-vendas para uma nova pré-venda apenas com os itens comercializados, não podendo ser informado mais do que uma pré-venda por cupom fiscal. Nós já vimos que isso é possível, né? Já fizemos a mesclagem da pré-venda. Item número 3. Não concretizada a operação até a emissão da redução Z referente ao movimento do dia seguinte ao do registro da pré-venda, ser emitido automático imediatamente antes da redução Z o cupom fiscal respectivo, contendo o número do registro de pré-venda e o seu cancelamento. Isso aqui eu coloquei EAD, né, para a gente discutir algumas questões. Eu devo cancelar as pré-vendas do dia antes da redução Z ou são as pré-vendas do dia anterior? Tá? Porque da forma como foi implementado aqui, se nós viermos aqui no NetBeans, na classe SF, redução Z. Então, ao emitir a redução Z, eu já chamo o método cancela pré-vendas pendentes. Tá certo isso daqui? Vou até colocar um tudo aqui, já que a gente vai discutir isso no EAD mesmo, né? Antes da redução Z do dia? É isso que a lei está dizendo aqui? Tá, então vamos discutir isso no EAD. Item 4. Condicionar a emissão do documento redução Z do último SCF para o qual este documento ainda não tenha sido emitido ao cumprimento do previsto no item 3. Ok. Item 5. Na hipótese de ser excedido o prazo de tolerância para a emissão do documento redução Z de que trata o item 4, emitir automaticamente o cupom fiscal a que se refere o item 3, quando da abertura do movimento do próximo dia de funcionamento. EAD. A gente vai precisar fazer isso aí? Ou a gente já obriga ali antes da redução Z a cancelar todas as pré-vendas? Para discutir no EAD. Item 6. Não realizar controle contábil ou financeiro em decorrência do registro de pré-venda, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque. Ok, nós não estamos fazendo nenhum tipo de registro contábil ou financeiro. Chegamos ao requisito de número... Qual é o número desse? Número 6. Tá? Então, requisito de número 6, item 1. O PAF que possibilitar a emissão e impressão do DAV, previsto nos itens 3 e 4, deve fazer o quê? Imprimir o DAV conforme o modelo constante no anexo 2. Tá rosa assim, porque sempre quando tem anexo, eu pus rosa para a gente ter atenção e na documentação e analisar o anexo. Tá? Então é isso, o DAV nós vamos imprimir naquele modelo que eu mostrei para vocês ali no PDF. Tá? Quem vai fazer isso aí é o sistema de gestão. Item A. 1A. Na parte superior, o título do documento atribuído de acordo com a sua função e as expressões não é documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria e não comprova pagamento. Tá? Não é documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria, não comprova pagamento. O número de identificação do DAV deve ter aí ou 10 ou 13 caracteres e tem que vir com zeros à esquerda. Aqui o número dele. Tá, aqui no caso esse DAV está sendo chamado de pedido, pode ser orçamento. Item C. A denominação e CNPJ do estabelecimento emitente
Aqui está. A denominação CNPJ é do destinatário, fulano de tal, está ali o CPF dele. A discriminação da mercadoria, valor unitário e o total no caso de DAV utilizado para orçamento ou pedido. Está aqui a mercadoria. Produto, caneta, valor, quantidade, preço unitário e preço total. Perfeito? Item 3. Não disponibilizar comandos que objetivem a autenticação do DAV. Beleza, nós não temos isso no sistema. Item 4. Viabilizar a manutenção em arquivo eletrônico dos DAV emitidos pelo prazo decadencial e prescricional do imposto estabelecido no Código Tributário Nacional, não disponibilizando comandos para que os mesmos sejam apagados. A gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Nós temos que emitir aí os DAV e temos que ter cuidado para armazenar esse arquivo, né, nesse prazo aí, no prazo decadencial. São 10 anos aí no caso, né? Tem que armazenar, tem que guardar todos esses DAVs emitidos aí, tá? Item 5. Detalhe abaixo. Concretizada a venda, imprime no cupom fiscal o respectivo número do DAV, que originou a operação da seguinte forma. Então, a gente não imprime nas informações complementares, imprimimos nas mensagens promocionais. Então, assim como tinha na pré-venda, né, nós vamos ter no DAV também, ó, DAV e o número do DAV. Certo? Será que a gente está fazendo isso aí? Vamos ver. Deixa eu vir aqui no DAV cabeçalho. DAV de número 1. Vou colocar ele pendente. Vou limpar isso aqui. F3. Carrego um orçamento de número 1. F7. R$50. E aqui está, DAV e o número do DAV. Tá? Então, sim, estamos fazendo isso daqui, ok. Gravar no registro eletrônico do DAV, que originou a operação, o número do contador de cupom fiscal do respectivo documento fiscal. A gente está fazendo isso aí também. Tá? Nós estamos guardando aí o número do CCF e também do COO para aquele DAV. Dispor de função que permita a mesclagem do DAV, isso aí nós já vimos. Disponibilizar a emissão selecionada por período de data inicial e final do relatório DAV emitidos. Isso nós já vimos, nós também temos lá no F4, vai fazer parte do menu fiscal, né? DAV emitidos. Tá? Disponibilizar a função que gere o arquivo DAV emitidos, nós já vimos que isso é feito. E aqui nós chegamos ao final do requisito de número 6. Agora vamos para o requisito de número 7. O PAF-SF, salvo quando da execução de comandos de impressão de documento em todas as telas, contém uma caixa com comando ou tela de função identificada menu fiscal. Então tá aqui, nós temos o menu fiscal, é o F4. Tá? O que esse menu fiscal deve fazer? Deve ter esses seguintes submenus, né? LX para comandar a leitura da leitura X. Então tá aqui, ó, o nosso primeiro, LX. LMFC, leitura da memória fiscal completa. Permite tanto a impressão quanto a gravação do arquivo eletrônico. Tanto a impressão quanto a gravação do arquivo eletrônico. Aqui ele não mencionou ainda a questão do filtro, né? A gravação de arquivo eletrônico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF. Quando este executar essa função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e devendo assinado digitalmente. Tá. LMFS, nós já sabemos que é essa aqui. Também impressão e gravação do arquivo. Espelho MFD, aqui está, e o arquivo MFD vem logo abaixo. Tabela de produtos, aqui. Estoque. O código e a descrição das mercadorias cadastradas na tabela de mercadorias e serviços previstas no requisito 11. E a quantidade em estoque. Movimento por SF. Aqui o movimento por SF. Meios de pagamento. Ali está. DAV emitidos. Encerrantes. Aqui é no caso de estabelecimento revendedor de combustível. Então não é o nosso caso. Aqui tem alguns que não são o nosso caso.
Vamos pular para esse, identificação do PAF SCF, aqui está. Abastecimentos pendentes não. Vendas do período. Aqui é vendas do período, que é o Sintegra e o SPED fiscal. E aqui ele já fala quais são os registros, né? Ó, veja só. Vendas do período. Para gerar arquivo eletrônico das operações de saída e das prestações praticadas. Então, tem que ter as operações de saída e as praticadas, as prestações praticadas, tá? E além disso, além das operações de saída e das prestações praticadas, deve conter os registros 10, 11, 75 e 90. Então não são apenas os registros 10, 11, 75 e 90. Olha. Devendo conter ainda. Veja só como está grafado isso daqui. E o outro arquivo eletrônico, que é o do SPED fiscal, ele deve também conter as operações de saída das prestações praticadas. A gente tem que ver nos manuais quais são os blocos que geram isso daí. E ainda deve conter os blocos 0, H e 9. Tá? Então nós já temos esse menu aí, vendas do período. Tabela de índice técnico de produção é essa daqui. Devemos implementar essa funcionalidade? Sim, põe a sua opinião no EAD. Por isso que está marcado o EAD aqui. Tá? Chegamos no requisito de número 8. Aqui, requisito 8, ele tem 3 itens. Aliás, 4 itens. O primeiro. O PAF deve disponibilizar comandos para a emissão de todos os documentos nas opções existentes no software básico do SCF e comandos para impressão no cupom fiscal dos seguintes dados: CPF ou CNPJ, nome e endereço do consumidor. Beleza, estamos fazendo isso daí. Identificação dos meios de pagamentos utilizados pelo consumidor e respectivo valor, observado o disposto na linha C do item 3. Também estamos fazendo. Valor de troco, quando houver, observado o disposto na linha E do item 2 do requisito 21. Também estamos armazenando isso daí. Tá? Requisito 9. O PAF deve, a cada inicialização, gerar por meio do algoritmo MD5 código de autenticação para cada arquivo executável que realize os requisitos estabelecidos nessa especificação. Gerar um arquivo texto contendo a lista de arquivos autenticados e seus respectivos códigos MD5. É aquele arquivo que nós estamos gerando aqui. Ó. Arquivo MD5. Gerar por meio do algoritmo MD5 código de autenticação do arquivo TXT que se refere à linha B. É o que nós estamos fazendo na tela do caixa quando a gente cria o MD5 aqui e chamamos a função paf.gerMD5. Tá? Essa função, esse método aí, ele está gerando o MD5 desse arquivinho aqui. Sendo que tem uma coisinha faltando aí, não só uma, algumas. Por isso que tem uns to-dos aqui para a gente discutir no EAD, tá? Perfeito. Então colocamos como OK porque estamos no caminho, né? Item C1. Informações complementares. No caso do SF que disponibilize esse campo, devendo utilizar esse campo para essa informação, iniciando a... Não, nós estamos usando as informações complementares. O que ele quer dizer é o seguinte: esse MD5 do arquivo você tem que imprimir em cada cupom, nas mensagens promocionais. E é o que nós estamos fazendo. Nas mensagens promocionais, nós estamos imprimindo esse MD5 aí. Ok? Tá? Precisamos apenas saber se estamos fazendo de acordo com o que manda a lei aqui. Tá? Mas que está saindo no SF, já está saindo. Item de número 10. O PAF deve comandar automaticamente a emissão pelo SF da leitura de memória fiscal contendo os dados relativos ao mês imediatamente anterior, quando da emissão da primeira redução Z de cada mês, exceto no caso do SF cujo software básico execute essa função. Ok.